Glória a Deus. Meu irmão, depois de tantos desafios, você deve estar muito animado. Olhe, porque quando eu sou impactada com muitos desafios, eu sei que Deus vai agir. Fiquei aqui pensando, Senhor, eu queria ser a pessoa. Não, vou resolver, melhorar a frase. Eu quero ser a pessoa que vai sustentar esse casal de umbuzeiro. Só que eu não posso, mas Deus pode. Eu já apresentei a Ele o meu desejo. O que Ele vai fazer com isso, o problema não é meu. Mas eu apresentei ao Senhor o desejo do meu coração, porque quando você recebe um desafio, você faz parte da resposta. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. E como eu estive compartilhando em outra oportunidade, essa palavra surgiu de uma noite insone, em que algo miraculoso aconteceu comigo, que é eu perder o sono, né? Porque eu sou uma pessoa que dorme bem, graças a Deus. E aí, diante de uma noite insone, eu fui nocauteada pelo Espírito. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com você desse nocaute que eu levei, porque eu não vou apanhar só, tá certo? Então, você fica sabendo que isso é amor, tá bom? Tudo que a gente vai compartilhar foi o que Deus colocou no meu coração e que eu recebi em lágrimas, mas eu tenho desejado ser a resposta de Deus para isso, e o desejo do meu coração é que você também tenha esse desejo de ser resposta. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos pela tua palavra que vai ser lida nesse momento, e nós queremos te pedir que haja em nós compreensão e obediência daquilo que vai nos ser exposto pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura do texto a partir do verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Nós estamos aqui diante de Jesus, nesse texto que a gente conhece como o Sermão do Monte. E nós estamos aqui, Jesus está aqui iniciando seu ministério, iniciando seus ensinos aos seus discípulos. E a gente vai lembrar que a gente esteve aqui compartilhando aquela palavra a respeito de João Batista, que as multidões afluíam para João para ouvirem do seu ensino. E aqui, da mesma forma, estava acontecendo com Jesus. A gente vai perceber que João encerra o seu ministério, João é decapitado, João é morto por causa da palavra que ele pregava. E aí Jesus entra em cena, porque João era o preparador do caminho, e agora Jesus está em cena no seu ministério. E a Bíblia diz aí, ainda no capítulo 4, você vai ver no final do capítulo o seguinte, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão,
numerosas multidões o seguiam. Então, nós vamos ver que as multidões começaram a seguir Jesus. E aonde Jesus estava, tinha uma multidão. Aonde Jesus parava, a multidão se comprimia para ouvir dos seus ensinos, ouvir as suas palavras. E aí, nesse texto que a gente acabou de ler, aí do capítulo 5, a gente vai ver que o texto nos diz o seguinte, que Jesus, ao ver as multidões, subiu ao monte. E aí eu queria chamar a tua atenção para essa expressão, Jesus ao ver as multidões. Essa expressão, ver as multidões, vai muito mais além do que uma percepção visual. Jesus não estava somente vendo pessoas aglomeradas. Jesus estava enxergando os indivíduos em suas necessidades. Quando Jesus vê as multidões, ele está lendo um comportamento de cada pessoa naquela multidão. E Jesus também está se colocando como resposta àquilo que ele vê. Você entende? Jesus não estava somente vendo pessoas aglomeradas, mas ele estava enxergando indivíduos que tinham necessidades. E ele estava se colocando à disposição para ser a resposta para essas necessidades. Sabe quando o pastor começava a dizer aqui os desafios de um buzeiro e ele diz assim, você pode dizer um amém? Ele tem que apelar para você dizer isso. Sabe por quê? Porque você está somente vendo pessoas. E o desafio do Senhor hoje, para mim e para você nessa noite, é que você passe a enxergar as pessoas, enxergar as multidões, vendo os indivíduos em suas necessidades e se colocando diante de Deus como resposta. Sabe, a partir do momento que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vê as multidões, a Bíblia diz que ele sobe no monte e ele se assenta. E isso também vai trazer para nós ensinamentos. Quando Jesus sobe ao monte e se assenta, primeiro, quando ele sobe ao monte, Jesus não estava querendo se afastar das multidões. Ele queria ter uma visão privilegiada deles. Jesus queria enxergar melhor, entende? Quando ele vai para um lugar mais alto, ele deseja ver o todo, ele deseja enxergar aquelas pessoas de uma maneira privilegiada. E quando ele se assenta, ele não está dizendo assim, eu estou acomodado, eu não posso fazer nada. Não, pelo contrário. Jesus diz assim, olha, eu vou gastar tempo com essas pessoas. Eu vou parar para ensinar a essas pessoas. Eu vou parar para ouvir as suas necessidades e me tornar resposta para elas. E sabe o que é interessante? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante. Diz assim, as pessoas desejam casar, por exemplo, uma mulher deseja casar, mas ela não quer ser esposa. Não sei se você entende o que quer dizer isso. Uma mulher deseja ter filho, mas ela não quer ser mãe. Eu estou dizendo o seguinte, que às vezes a gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. Você quer casar, mas você não quer ter a responsabilidade que o casamento traz para você. Você quer ter filho, mas você não quer ter a responsabilidade e o trabalho de educar uma criança. Você não quer ser mãe. E nós, como igreja, nós queremos as multidões. Queremos ou não? Você quer a multidão aqui? Amém, porque eu também quero. Nós temos ou não temos promessas que as multidões virão? Temos muitas promessas. Meu irmão, você e eu oramos por isso. Você ora para que as multidões entrem nesse lugar. Você ora por um avivamento na sua cidade. Você ora pelas cidades. Você ora pela nação. Você deseja que as multidões cheguem aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não quer ter trabalho com um. Você não quer ter trabalho com um. Quando chega aquele irmão que, como diz a nossa pastora aqui, pastora Thalita, aquele irmão processado junto de você, aí você começa a dizer, esse daí é muito complicado. Você taxa o outro logo de complicado. Ou fulano, ele é muito difícil. A gente tem esses rótulos,
Porque a gente não quer ter trabalho com as pessoas. Deixa eu te dizer, você não é essa Coca-Cola toda. Jesus teve e tem trabalho com você. Muito. Comigo. Vanderlei sabe um pouquinho, mas só Jesus sabe o trabalho que ele tem comigo. Então, perceba como a gente é destoante nas coisas. Nós queremos as multidões, mas a gente não quer ter o trabalho de cuidar de um. As multidões não vêm enquanto a gente não aprender a cuidar de um. Enquanto a gente não parar para enxergar um no meio da multidão. Quando Jesus se assenta, quando Jesus sobe, se assenta e está dizendo assim, olha, isso vai dar trabalho e eu preciso me aproximar e eu preciso gastar tempo. Você tem que entender que igreja grande, igreja cheia, é igreja com muito problema. Está entendendo? Você entende isso? E você tem que desejar isso, meu irmão, porque a resposta é você. A resposta sou eu. E é isso que nós estamos clamando ao Senhor. Mas a gente quer viver um evangelho que eu venho para a igreja, eu escuto uma música que eu choro na hora do louvor. Eita, perdoa, porque é a pastora, não é cantora. Mas você quer se emocionar, você quer ouvir uma boa palavra e você quer sair. Se o irmão disser assim, irmã, deixa eu contar meu problema, tu diz, tu que lute. É esse tipo do evangelho que você quer viver. Um evangelho que não se compromete com um. Mas Jesus nos ensina que as multidões afluíam, que as multidões vinham para Ele, porque Ele amava os indivíduos e gastava tempo com eles. E nós precisamos aprender isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando os discípulos de Jesus veem Jesus subindo ao monte, eles se aproximam de Jesus. Eles se aproximam do mestre. Então, eles também sobem o monte. E Jesus, vendo essa aproximação dos discípulos, ele começa a ensiná-los. Deixa eu te dizer uma coisa. Com Jesus, não tem EAD, viu, pastor? A gente que começou a estudar EAD, vocês que estão em aulas remotas, com Jesus não tem isso. Tem educação à distância, não tem com Jesus. Tem que se aproximar. Tem que estar perto. Tem que estar juntinho, tem que subir o monte com Ele. Para ouvir os seus ensinos e receber da sua palavra. E aí os discípulos vão e se aproximam de Jesus. Eu preciso entender e você precisa entender que é preciso se aproximar de Jesus. Sabe o que é interessante? É que muitos de nós temos vivido uma vida de receber uma palavra dominical, outra talvez na quarta-feira, e a gente acha que isso é aprender de Jesus, que isso é se aproximar de Jesus. Eu preciso entender que eu tenho que gastar tempo com Ele, que eu tenho que estar na presença dEle, é preciso ir além. Eu preciso entender que o nível da minha busca vai me dar o nível da minha revelação. Às vezes eu quero saber mais de Deus, eu quero ter mais de Deus, mas eu não busco com intensidade. Eu tenho que buscar com intensidade, além da reunião em comunidade, sabe? Eu tenho que ter o meu tempo a sós com Ele, para me aproximar dEle e receber revelação do seu discípulo, do seu espírito. É importante você entender o seguinte, que quando você está na presença, você deve gerar expectativa. Não é verdade? O irmão Clefson sempre fala uma palavra aqui, que tudo no culto fala comigo. Quando você coloca o pé aqui dentro, você já deve gerar expectativa. Porque tudo fala com você. Quando você abrir a Bíblia, você tem que ter essa mesma expectativa. Deus vai falar comigo. Eu tenho que ter essa expectativa de que vou ouvir da voz de Deus, que vou receber de seus ensinos. Não adianta eu me aproximar por mero rito, sabe? Eu vi ao culto porque eu sou crente, tem que estar na igreja no domingo. Senão o pastor vai dizer que eu sou crente meia boca, né? Então, eu preciso entender que não é somente o cumprimento de um ritual,
mas é um desejo, é um interesse, é a consideração pela sua presença e desejo pela sua revelação. Eu tenho que ter interesse por aquilo que Deus vai falar, por aquilo que Jesus vai nos ensinar. Eu preciso entender que Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra revelada. E aí os discípulos sobem, ficam ali, junto de Jesus, e a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus começa a ensiná-los. Presta atenção. Tinha uma multidão lá embaixo. Jesus estava vendo as multidões. Os discípulos se aproximam de Jesus e Jesus começa a ensinar quem? Aos discípulos. Ele começa a ensinar aos discípulos. E você pode me perguntar, Jesus ia ensinar o quê? Jesus ia ensinar aos discípulos a ver as multidões. Jesus quer nos ensinar nessa noite a ver as multidões. Sabe, quando eu disse para você que ver as multidões para Jesus não era somente uma percepção visual, era isso que Jesus queria ensinar aos discípulos. Jesus queria ensinar os discípulos a enxergar as multidões. Era como se Jesus estivesse dizendo assim para os discípulos: olha, vocês precisam enxergar as multidões como eu enxergo, para amar as multidões como eu amo. Você entende? Sabe por que você não se sente incomodado com os desafios que são apresentados? Porque você não enxerga as multidões. E por consequência disso, você não ama as multidões. Você não ama os indivíduos. E o confronto do Senhor Jesus Cristo para mim e para você nessa noite é começar a enxergar as multidões como Ele enxerga, para passar a amá-los como Ele os ama. E essa palavra que a gente vai compartilhar, a Bíblia chama de as bem-aventuranças. É a primeira parte do Sermão do Monte, que certamente é um livro de orientações de como viver bem. Se você quer aprender a viver, eu te aconselho a ler sempre o Sermão do Monte, a meditar sempre nesses ensinos. E como eu disse, as bem-aventuranças iniciam esse sermão, iniciam o Sermão do Monte. E é interessante que a gente vai ver que algumas traduções da palavra de Deus, elas vão apresentar bem-aventurado como feliz, né? A gente vai ver em algumas traduções, feliz é o homem, enfim. Mas, na realidade, essa tradução ela não é completa. Entender bem-aventurado como feliz não expressa a real natureza dessa palavra. Esse termo bem-aventurado deriva de uma palavra grega que é Macários, eu não sei se pronuncia assim, tá, gente? Mas significa plenamente satisfeito. Você entende? Plenamente satisfeito. Quando a Bíblia está falando de ser bem-aventurado, ele está falando de alguém plenamente satisfeito. E essa plena satisfação é decorrente da nova vida que você herda em Cristo. Daquilo que Jesus conquistou na cruz, no seu lugar e no meu lugar. Sabe quando você cantou aqui que o condenado era eu, era você? Sabe que ele foi julgado no nosso lugar, é verdade. E a partir disso, você pode desfrutar de uma plena satisfação. De uma vida bem-aventurada. É por isso que traduzir bem-aventurado como feliz não é muito certo, porque felicidade normalmente está ligada a circunstâncias. Se as coisas estão bem, eu estou feliz. Se não estão, não estou muito bem. Mas bem-aventurados, no sentido de ser plenamente satisfeito, não é uma coisa estática, é uma coisa que você vai progressivamente conquistando. A cada dia, você vai se tornando mais satisfeito, plenamente satisfeito em Deus. Na sua presença, todavia, eu me alegrarei. É estar plenamente satisfeito em Deus. E só experimenta isso aquele que tem a experiência de ser a habitação do Espírito Santo.
Somente com a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é que nós vamos poder experimentar uma vida bem-aventurada, uma vida plenamente satisfeita. E aí, Jesus vai nos ensinar algo extraordinário. Já no começo, antes mesmo dele falar das bem-aventuranças, sabe? Ele começa a dizer assim, que ele sobe o monte e os discípulos se aproximam dele, e ele começa a falar, porque ele vê as multidões, ele começa a ensinar os discípulos. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quando vocês se aproximam de mim, e quando vocês enxergam as multidões como eu enxergo, vocês serão plenamente satisfeitos. E não sei se você entendeu isso. Não sei se você conseguiu alcançar a profundidade disso. Se aproximar de Jesus, se inclinar para ouvir aquilo que Ele tem a dizer, considerar a sua presença mais que tudo, pagar o preço para estar nessa presença, subir o monte, cumpre o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, enxergar as multidões como Ele enxerga, perceber as suas necessidades e se colocar como resposta, cumpre o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Você entende? Você entende que você terá uma vida plenamente satisfeita quando você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. E nessa noite você pode dizer: eu não amo ao Senhor como deveria, e eu não amo as coisas que Ele ama como eu deveria, mas hoje eu me coloco para ser resposta. Esse foi o confronto que a palavra de Deus trouxe para mim. E esse é o confronto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Amar a Deus sobre todas as coisas, se aproximando dEle. E amar ao próximo como a si mesmo, enxergando as multidões e vendo as suas necessidades, colocando-se como resposta. Agora eu quero que você se imagine neste cenário. Jesus no monte, os discípulos, a multidão lá embaixo, e você está lá, na multidão não, tá? Você está junto dos discípulos, começando a ouvir dos ensinos de Jesus. Presta atenção, porque eles são muito preciosos, e eu quero que você guarde no seu coração cada um desses ensinos, porque eles são vida para você. Jesus está dizendo assim para você, você está lá no meio da multidão, no meio dos discípulos. Você está vendo essa multidão? Ele está perguntando isso para você. Você consegue ver a multidão? Sabe essa multidão que você deseja que esteja aqui? Você consegue ver? Você consegue enxergar? Aí ele te faz outra pergunta. Você deseja ser plenamente satisfeito? O pastor nos disse aqui nessa noite que está na hora dessa igreja deixar de ser almática. E eu fiquei pensando, a gente vive numa busca tão constante por satisfação, né? A gente está tão insatisfeito com a nossa vida. Sabe, Jesus tem a resposta, a receita, hoje, para ter uma vida plenamente satisfeita. E Ele está perguntando nessa noite para você, você está lá junto dos discípulos, você deseja ser bem-aventurado? Você deseja ter uma vida plenamente satisfeita? Dá um sim de máscara, irmão, aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, nós desejamos encontrar plena satisfação. E Jesus tem a receita. E Ele começa essa receita aí no Sermão do Monte, dizendo: seja pobre de espírito. Se você quer ser plenamente satisfeito, se você deseja ser bem-aventurado, o verso 3 nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu não sei se você tem a compreensão correta do que é ser pobre de espírito. Às vezes a gente fala isso e não tem uma conotação boa, né? Às vezes a gente escuta: fulano é um pobre de espírito, como se fosse uma pessoa mesquinha, egoísta.
Mas não é isso que quer dizer essa palavra. Ser pobre de espírito aqui é você se reconhecer como alguém indefeso, impotente. Sabe, é você olhar para essa multidão que você quer que esteja aqui. É você olhar para aquela multidão que Jesus está te mostrando e dizer assim: Senhor, de mim mesmo, eu não tenho sabedoria para fazer nada por eles. Você entende, pastor? De mim, do Senhor mesmo, o Senhor não tem sabedoria para conduzir a multidão. Pastor Paulo, do Senhor mesmo, pastor Além, vocês não têm sabedoria para conduzir aquela igreja que está nascendo em Camaragibe. Não há em nós sabedoria, nós somos impotentes. Isso é ser pobre de espírito, é reconhecer a sua inoperância, a sua impotência, é dizer que de mim mesmo eu sou completamente desamparado espiritualmente, eu não sei o que fazer. É você pedir socorro a Deus. Dizer: Senhor, são tantos problemas, são tantas demandas da multidão, eu não sei o que fazer. Você já se sentiu assim? Isso é ser pobre de espírito, é se colocar diante de Deus e dizer assim: ó Senhor, eu não sei o que fazer, eu sou incapaz de resolver esse problema que estão me apresentando. Eu não tenho condições de dirigir uma igreja grande, eu não tenho condições de liderar uma célula, Senhor, eu não posso. Sabe o que é que Deus diz? Que deles é o reino dos céus. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você está entendendo a profundidade dessa palavra. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que Jesus está nos ensinando? Que aqueles que se consideram incapazes de fazer algo grande para Deus, de dirigir pessoas, de estar à frente de uma multidão, o Senhor Jesus está dizendo: deles é o reino dos céus. Você sabe o que é o reino dos céus? Eu não sei se você sabe o que é o reino dos céus. Em primeira ordem, o reino dos céus é Cristo reinando no coração dos homens. É Cristo dirigindo a vida dos homens. É Cristo dizendo: vá por esse caminho, não vá por esse. É Cristo dando a direção. E em um segundo momento, um momento vindouro, um momento que nós celebramos aqui, a ceia que aponta para esse momento, é Cristo governando entre nós. É o reino físico de Cristo sendo estabelecido. Meu irmão, quando eu penso nisso, meu marido disse assim: tu gosta disso, né? Porque essa história do reino de Cristo, o reino físico de Cristo se estabelecendo, quando eu começo a ler, eu não sei, eu tenho vontade de vir dançar com a Lana aqui. Não ia dar muito certo, não. Mas é uma alegria, é uma coisa que invade o coração, de imaginar Cristo reinando entre nós, estabelecendo um reino de justiça. Então Jesus está dizendo assim para você e para mim: você não sabe o que fazer, mas eu sei. Você não sabe como conduzi-los, mas eu sei, eu escolhi você e eu vou lhe dizer como fazer. Você está entendendo? Quando você é pobre de espírito, você não vai dirigir a multidão pelos métodos, pastor. Não. Porque o método celular é muito eficiente, é verdade, é uma ferramenta. Mas você dirige a multidão porque Cristo te conduz. Pela condução, porque o reino dos céus é agora dos pobres de espírito. Entende? Você precisa olhar para a multidão e você precisa se considerar incapaz por você mesmo de fazer algo por eles. E saber que Jesus, através de você, pode implantar um reino de amor, paz e alegria. E Jesus continua perguntando: você deseja ser plenamente satisfeito? Olha para essa multidão. Sabe o que é que você precisa fazer? Chorar. Ele diz: bem-aventurados são os que choram. Sabe, eu vejo às vezes a gente chorando por tanta coisa que nem vale a pena. Eu conheço gente que chora porque perdeu um anel, porque perdeu um brinco, porque, enfim, tanta coisa que consome o seu juízo e nem vale a pena. Mas não é desse tipo de choro que Jesus está falando aqui.
Quando Jesus diz, bem-aventurados aqueles que choram, é quando você olha para a multidão e diz assim, Senhor, está tudo bagunçado ali, esse povo vive em pecado e eu sou pecadora também. É você olhar para a multidão e ver que eles estão mergulhados no lamaçal do pecado e você tem pecados na sua própria vida e você diz, o que é que eu vou fazer? É como Isaías disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, Isaías ali, ele reconheceu o seu pecado e reconheceu o pecado do povo. Você tem que olhar para a multidão e se compadecer e chorar pelos pecados dele, porque você também é pecador, você entendeu? É interessante que o crente, à medida que ele vai seguindo na sua caminhada cristã, ele esquece que ele peca, né, pastor? Ele faz aquela oração bem bonita de crente, perdoa os meus pecados. Que ele nem sabe qual é o nome deles. Como se Deus perdoasse por atacado. Só que Deus se ofende no varejo, tá, gente? Cada pecado que a gente comete ofende a natureza santa de Deus. E a gente tem que entender que eu preciso chorar pelo meu pecado e chorar pelo pecado da multidão. Pare com isso de dizer que não tem nada a ver com você. A prostituição é problema seu. Sabe? A droga. Você tem que chorar por esses pecados. Você precisa se compadecer deles. E há uma recompensa para aqueles que olham para a multidão e choram pelos pecados dela. A Bíblia diz, Jesus ensina, que eles serão consolados. Aleluia! Meu irmão, quando eu comecei a ler isso, eu fiquei pensando, é verdade que a Bíblia diz que quando se estabelecer o reino eterno, o reino físico de Cristo, não haverá mais dor, não haverá mais choro, porque Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aleluia! Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, mas também é verdade, que quando Jesus disse assim, olha, eles serão consolados, Ele estava apontando para algo que ainda iria acontecer num tempo breve. Eu quero te dizer, fazer uma pergunta, de quem é a obra de consolação? Espírito Santo. Jesus falou, eles serão consolados, porque o Espírito Santo iria descer. Ele é o Consolador. Sabe, todas as vezes que você entra na presença de Deus e que você chora pelo seu pecado e pelo pecado da multidão, você não somente recebe consolo, mas você recebe mais da presença do Espírito Santo de Deus. Você é mais cheio desse Espírito e do seu poder e do convencimento que você precisa chorar mais pelo seu pecado e pelo pecado da multidão. Deixe de ser insensível. Chore. Homem chora, não chora, pastor? Chora. Então chore pelos pecados da multidão, para receber não somente perdão, mas receber mais do Espírito Santo de Deus. E Jesus continua perguntando, você deseja ser plenamente satisfeito? Você deseja ser bem-aventurado? E ele diz assim, seja manso ou seja humilde, como dizem algumas outras versões. E aqui a gente vai ver que ser manso não tem a conotação que a gente habitualmente começa a pensar, alguém tranquilinho, alguém calminho. Sabe, na realidade o que Jesus estava falando é de alguém que sabe realmente quem é. Alguém que diz assim, eu me conheço. Você entende essa frase, eu me conheço? É dizendo assim, eu sou um siri da lata mesmo, né? Meio brabinho. Eu sei até onde vai os meus limites. Mas mesmo sendo assim, eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. Isso é ser manso. Você entende? É olhar para a multidão, ver a bagunça que está lá, ver os problemas que lhe advêm, dizer assim, eu não aguento mais, eu vou desistir tudo, eu vou me embora e não vou. Mas você submete a sua vontade, a sua ira, os seus desejos à vontade de Cristo.
Sabe, Aristóteles dizia que ser manso é o equilíbrio entre irar-se por qualquer coisa e nunca irar-se. Porque, às vezes, diante da multidão, você fica estressado. É muita demanda, é muito problema. Pastora, porque a célula, porque veio um, veio outro, e você começa a ficar estressado com aquilo, e você começa a ficar com raiva do povo. Aquele crente cara de lua cheia, conhece? Lua cheia é bonito, mas a cara dos crentes não é não. É cara grande, fechada, né? Pão bolachão, carranca. Uma linguagem que vocês conhecem. E aí, você começa a se estressar por causa das demandas da multidão. Então, é aquele crente que a gente tem que... Não sabe nem como é que conversa com ele. Se der boa noite, o que foi? Eita, Jesus, está puxado, né? Então, às vezes as demandas começam a trazer uma ira para o seu coração e você começa a ficar muito nervoso. Não é disso que Jesus está falando. Mas também não é aquela pessoa que alguém vem com a demanda, outro vem com outra, e outro vem com outra, e alguém diz assim, toca o barco. Né, pastor Paulo? Não pode. Tipo assim, eu prefiro não resolver e deixar esse problema passar, e não tomar atitude porque vai me dar muito trabalho. Ser manso é se colocar no lugar do meio aqui. É dizer assim, apesar da minha vontade de ficar com raiva desse povo, de dizer para essa pessoa, tu que luta e resolva teu problema, eu vou me colocar à disposição para ajudá-la e fazê-la crescer à medida que eu a aconselho na palavra de Deus. Você entende? É se colocar num lugar de equilíbrio e, apesar da sua vontade, submeter essa vontade à obediência de Cristo. E a recompensa para isso, desse equilíbrio entre irar-se sempre e nunca se irá, é herdar a terra. E herdar a terra aqui, minha gente, é algo extraordinário. Herdar a terra é herdar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. É herdar todos os benefícios. Como diz o povo do reino, é reinar em vida. É receber as riquezas, a glória, as bênçãos que Cristo conquistou na cruz. Sabe aquilo que o pastor nos ensinou durante essas séries de mensagens na quarta-feira? É sair da maldição e entrar na bênção. Herdar a terra é ser uma palavra de autoridade na terra, é governar a terra, é exercer aquilo que Jesus deixou para você exercer, que é a autoridade do nome de Jesus. Então, o Senhor está dizendo assim, quando você é manso, quando você submete os seus sentimentos, as suas vontades, a sua própria ira, a minha vontade, a obediência a meus mandamentos, você herda a terra. E é assim que a gente deve olhar a multidão, com mansidão. E ele continua dizendo que para nós sermos plenamente satisfeitos em Deus, nós temos que ter fome e sede de justiça. E às vezes a gente tem fome e sede de tanta coisa, menos de justiça. E é interessante que até o versículo a gente suprime. Eu não sei se você já percebeu isso. Aí os crentes dizem assim, a Bíblia diz que a gente deve buscar primeiro o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas o povo esquece que Jesus diz assim, busque o reino e a sua... Diz alto, crente. Obrigada. Justiça. O Senhor Jesus nos ensina a buscar o reino e a sua justiça. Só que a gente esquece de ter fome e sede de justiça. A gente tem fome e sede por casa nova, a gente tem fome e sede por igreja cheia, a gente tem fome e sede por conquistar os planos, os projetos da gente. Mas fome e sede de justiça não é para os fracos, não. Só enfrenta quem aguenta. Jesus está dizendo assim, olhe para a multidão. Olhe para a multidão que você quer que esteja aqui dentro. Olhe para ela e veja quanta injustiça social há no meio dela. Você já percebeu isso? Quantos órfãos existem no meio da multidão? Quantas mulheres que sofrem violência existem no meio da multidão? Quanta prostituição existe no meio da multidão? Quanta violência, quanto desemprego,
Quanta injustiça, quanta criança abandonada, quanta gente na rua, quanta gente não tem o que comer e tu não quer nem saber disso porque tu não tem fome e sede de justiça. Só que a Bíblia diz que você só vai ser plenamente feliz, plenamente satisfeito, se você tiver fome e sede de justiça. Se você parar com esse discurso de que é culpa do governo, pare com isso em nome de Jesus. Sabe quem é que tem que estabelecer a justiça na terra? É a igreja. É a igreja. É a igreja, porque a justiça de Deus se estabelece através do seu Espírito. E quem carrega o Espírito Santo de Deus é a igreja. E a igreja, deixa eu te dizer, é você. É você que precisa ter fome e sede de justiça. Você percebe que Jesus assim, você precisa enxergar a multidão. Você precisa enxergar, você tem que ver as necessidades e se colocar como resposta. E não venha com essa conversa de dizer, não é o meu chamado, pastora. É o chamado da igreja. Então é o seu chamado, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. E essas são as pessoas que Deus ama e você e eu precisamos amar. Você entende isso? Isso é ter fome e sede de justiça. É dizer, eu vou dar um agasalho para quem tem frio. Eu vou dar um prato de comida a quem tem fome. Mas pastor, isso não resolve, mas mata a fome naquela hora, entende? Você tem que fazer alguma coisa, irmão. Alguma coisa, nem que seja um sorriso, você tem que dar para alguém, porque tu só faz cara feia no meio da rua. Alguma coisa você pode fazer. Alguém pode ser ajudado por você. Sabe, vocês sabem, eu compartilhei recentemente de uma pessoa de lá do trabalho que tirou sua vida. E quantas pessoas têm tirado sua própria vida? E eu fico pensando, será que essa pessoa não topou com um crente cheio do Espírito Santo que pudesse perceber a sua necessidade? O Senhor está nos dizendo nessa noite, para a gente sair desse lugar de indiferença. Você não pode dizer que você é pobre, que não pode ajudar ninguém. Você pode fazer alguma coisa por alguém. Sabe, você pode dizer como os discípulos disseram, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isto, eu te dou. O que é que você tem para dar? Você precisa ter fome e sede de justiça. Você precisa se importar com a multidão, para que elas afluam para você, para que elas entrem nesse lugar. Quem tem fome e sede de justiça será farto. Sabe? A Bíblia diz que há uma satisfação em Deus para aquele que tem fome e sede de justiça. Mas é tão interessante que Deus me sacia para que eu tenha mais fome e sede de justiça. E Ele me sacia de novo para que eu tenha mais fome e sede de justiça. Porque a injustiça social só vai acabar nesse mundo quando Jesus reinar daqui nessa terra. Então, enquanto você tiver vida, você tem que ter fome e sede de justiça. É impossível você viver uma vida digna do Evangelho se você não tiver fome e sede de justiça. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Meu irmão, a injustiça social, ela grita para a realidade do reino de Deus. Porque a realidade do reino é a realidade de justiça. Pare de dizer assim, buscar somente o reino. É o reino e a sua justiça. Você tem que se incomodar com a injustiça. Você precisa se incomodar com a injustiça. Deus quer te fartar para que você se incomode mais. Porque à medida que você obedece em pequenas coisas, Ele vai te dando coisas maiores para você fazer. Para você influenciar mais pessoas. Ele quer te fartar para que você estabeleça o reino dele entre os homens. Sabe, você vai encontrar plena satisfação na sua vida. Você vai deixar de dizer, a minha vida não tem sentido, não tem graça.
Quando você olhar para a multidão e for misericordioso. Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos. E essa misericórdia aqui já é um gancho do ter fome e sede de justiça. A misericordiosa aponta para o oposto da indiferença. É você olhar para o outro, ver o problema do outro e dizer, como diz o nosso pastor Chiquinho, tu para mim é um problema meu. É entender que o problema do outro diz respeito a mim. É entender que o problema do outro diz respeito a você. É se colocar no lugar do outro e dizer assim, eu sou a resposta. É ter misericórdia, é olhar com compaixão, é ver que no meio da multidão tem alguém com fome e chegar com a resposta com um prato de comida, é ver que na multidão tem alguém com frio e aquecer essa pessoa. É ver que na multidão tem alguém que não tem a Jesus e você pregar o evangelho do reino. Entende? É você ser essa resposta. E as pessoas, quando você se coloca como alguém misericordioso, você vai alcançar a misericórdia. Você entende? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, quantos benefícios nós recebemos da parte de Deus, sabe? Às vezes as pessoas veem você passando por algum problema, alguma situação, elas querem estar junto de vocês e querem resolver o seu problema com você. Eu passo por isso e às vezes eu fico pensando, Senhor, por quê? E aqui começo a entender. Porque quando eu me mostro misericordiosa pelo problema do outro, eu alcanço misericórdia, não somente da parte de Deus, porque essa está disponível para todos nós, mas da parte dos homens, nós alcançamos misericórdia. Eles olham para nós com misericórdia, eles entendem, ela está passando por um problema e eu posso ajudá-la e eu vou ajudá-la. Quando você olha para a multidão com misericórdia, você alcança misericórdia. Quando você olha para as pessoas com atitude carinhosa, você alcança delas esse mesmo olhar para com você. Jesus continua dizendo que para ter uma vida plenamente satisfeita, é preciso ser limpo de coração. E aqui é o nó da questão. Sabe? Porque ser limpo de coração é um negócio para a gente estar todo dia diante de Deus. Senhor, venha cá e me sonde. Jesus está nos ensinando que é preciso estar diante da multidão, olhar a multidão e enxergar o coração, a multidão com um coração puro. E como assim? Primeiro, ser limpo, ser puro de coração significa que diante da multidão eu tenho que ter uma vida íntegra. Eu tenho que ter uma vida santa. Pare com essa história de dizer, olhe para Jesus, não olhe para mim não. Rapaz, tu acha que Jesus colocou a igreja na terra para quê? Para eles olharem para tu, vice. É para tu ser o exemplo. Ah, não olhe para mim não, que eu sou imperfeita, cheia de pecado, todo tronço. Não, irmão. A minha vida e a sua tem que ser modelo para as pessoas seguirem, sim. Você tem que dizer como Paulo disse, olhe, sejam meus imitadores como eu sou dele. Eu tenho que ter uma vida pura diante da multidão. Se alguém quer saber como é a mulher de Deus, está aqui. É assim que tem que ser. Eu tenho que ter uma vida santa. O meu testemunho tem que falar mais do que as minhas palavras. Sabe, às vezes a gente fica pensando que a gente vai ter célula, né? Vai abrir uma nova célula. E a gente fica pensando no anfitrião. Eita, mas não pode abrir uma célula na casa de fulano, porque fulano não tem bom relacionamento com os vizinhos. E fulano é crente. Avalia que problema, Clefson. Porque ele não tem vida santa, porque ele não é puro de coração. Então, diante da multidão, você tem que ter uma vida íntegra. Uma vida de santidade. Esse é o primeiro aspecto de ter um coração puro. Ser limpo de coração. Mas o segundo, eita, Jesus, venha cá e me ajude. E ajude cada um de nós. Porque ser limpo de coração é quando eu olho para a multidão e continuo com a motivação correta.
Eu não estou me movendo por causa da multidão. Você entende? Eu estou me movendo por causa dele. Por causa da presença dele. Porque quando a multidão começa a fluir, a gente começa a se achar. A gente começa a achar que o nosso ministério é expressivo, que a nossa célula está bombando, que eu sou a pastora. Só que eu tenho que ser limpa de coração diante da multidão. Eu tenho que ter a motivação correta. Eu tenho que continuar olhando para ele, me aproximando dele. É colocar meu coração diante de Deus e dizer: Senhor, se eles não estivessem aqui, eu continuaria próxima de ti. Porque é a tua presença que eu desejo. É do Senhor que eu quero me aproximar. Você se aproxima de Jesus para que as multidões venham. Você não está aqui por causa das multidões, mas por causa dele. E você só consegue enxergar as multidões se você estiver perto dele. É preciso ser limpo de coração. E aí a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Só tem como ver Deus se você for santo. Sabe? Sem santidade ninguém verá a Deus. É preciso ser santo. E é preciso ter a motivação correta, porque Jesus disse que naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio, eu preguei, eu aconteci. E Jesus disse assim: olha, eu não te conheço. Jesus está dizendo: eu não estou nem te enxergando. Porque ele vai sondar a motivação do meu e do seu coração. Por que é que você fez as coisas para Deus? Você estava fazendo por causa da multidão? Ou você estava fazendo motivado pelo seu amor a ele? É preciso ser limpo de coração para ver a Deus. A sétima bem-aventurança, o sétimo caminho para ter uma vida plenamente satisfeita é ser pacificador. Você precisa ser pacificador. E aqui não se trata tão somente de interromper guerras entre pessoas, entre nações, mas significa estar no meio da multidão, se colocar na multidão. Quando você chega, a paz chegou. Você entende? Eu não sei se você já ouviu essa frase: oh, fulano, quando eu estou junto de tu, eu sinto uma paz tão grande. Já ouviu isso? É porque você carrega a paz. Você carrega a paz, e a sua paz não depende das circunstâncias que está lá no meio da multidão, da confusão, do barulho, da contenda. Quando você chega, a paz chegou. Porque você é um pacificador. E você tem plena satisfação em ser assim, porque isso é natural a você. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque Jesus, que é o príncipe da paz, é o teu e o meu Senhor. E é Ele que você carrega. Sabe quando você coloca o pé numa casa, você diz: paz seja nessa casa, porque você chegou trazendo ela. A paz está com você. Você entende? Quando você chega, tu dá logo um recado: Satanás, olha, estou chegando. Aqui é eu ou tu, e não tem lugar para tu, porque eu cheguei. Entende? E aqui veio comigo a paz. Então tu, pega o beco, que eu cheguei. Estabeleça a paz, porque você carrega a paz. A paz anda com você. Porque a paz é o próprio Senhor Jesus Cristo, que habita em você. E é interessante que a recompensa por ser um pacificador no meio da multidão é ser chamado filho de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus, rapaz. Você é um filho de Deus, você é um homem de Deus. Não é assim que as pessoas se referem a um crente que expressa a paz? Você será reconhecido como filho de Deus. As pessoas percebem que não vem de você, mas é o próprio Deus que habita em você. Mesmo no meio da multidão, você é reconhecido como alguém diferente, como alguém que carrega a paz, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vamos chegar no nível mais alto da bem-aventurança. Vocês vão me dizer se é fácil essa parte. Bem-aventurado. Ou seja, você será
plenamente satisfeito, Clefson, quando você sofrer perseguição por causa da justiça. Quando você sofrer perseguição por causa da justiça, eu digo: eita, tu está pertinho de ver a glória. O negócio está bom. Você é plenamente satisfeito em Deus quando você foi perseguido por causa de justiça, por causa do amor ao nome de Jesus. Meu irmão, estão me perseguindo, aleluia. Você sabe o que é viver em perseguição? Eu só sei um pouquinho. Porque essa perseguição de dizer que fulano é isso, é ladrão, é nininim, quidinim, isso aí eu passei, é besteirinha. Agora tem irmão que está sendo decapitado, né? Está sendo morto, nega Jesus, bota a faca na... Isso aí é um nível alto de perseguição que eu ainda não passei. E eu peço ao Senhor Jesus que eu não envergonhe o evangelho, se eu tiver que passar por isso. Então, para dizer que o vizinho colocou o som alto, está me perseguindo porque eu sou crente. Irmão, pare com isso. Você tem que ser perseguido porque você tem fome e sede de justiça. E porque você está implantando um reino de justiça na terra. Você tem que ser perseguido porque você ama Jesus mais do que qualquer outra coisa. Como o pastor deu o testemunho aqui da família da nossa irmã Cecília. Que a mãe dela disse assim: olha, se você for ficar com esse Jesus, não vai dar para a gente ter comunhão não. Ela disse: então, eu fico com Jesus. Você entende? É desse tipo de perseguição que a gente está falando. É você ser perseguido, porque você decidiu estabelecer o reino de Deus, que é um reino de justiça. É um reino de justiça. E eu fico pensando assim: será que a gente já sofreu esse nível de perseguição? Será que eu estou incomodando o inferno, porque no meio da multidão eu estou estabelecendo um reino de justiça? Ou será que eu estou querendo só que a multidão venha para que eu seja uma igreja grande? Vai vir não. Se a motivação do meu coração for essa, Deus não vai me dar isso não. Porque eu não tenho maturidade para lidar com a multidão. Mas quando eu tiver o desejo de estabelecer um reino de paz e alegria e justiça no meio da multidão, eles vão afluir. E eu vou ser perseguida por causa disso. Porque o inferno começa a se revoltar contra alguém que se coloca na disposição de Deus para estabelecer um reino de justiça. E sabe o que é interessante na recompensa daqueles que são perseguidos por causa da justiça, pastor Paulo? É que semelhante àqueles, os primeiros, que são bem-aventurados, porque são pobres de espírito, a Bíblia diz que desses que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. É a mesma recompensa. E ela também está no tempo presente. É agora, é hoje. É neste momento que você está sendo perseguido. Jesus está dizendo, dessas pessoas é o reino dos céus. Vocês lembram o que é o reino dos céus? Eu já falei para vocês. Que é Cristo reinando no coração dos homens e Cristo estabelecendo o seu reino de justiça na terra. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que quando eu for perseguido por causa da justiça, do mesmo jeito que Ele se encarrega em me conduzir lá, quando eu sou pobre de espírito e eu não sei o que fazer com a multidão, Ele me diz, vá por esse lugar e vá por aquele. Quando eu sou perseguida por causa da justiça, Ele mesmo se encarrega de dizer a Satanás e seus demônios, saia deste lugar. Ele mesmo se encarrega de estabelecer o seu governo, de estabelecer o seu reino, de dar a demanda correta para a perseguição do inimigo. Sabe, você não tem que ficar se justificando não, meu irmão. Cristo te justifica, você não tem que ficar querendo mostrar que você está certo, que você... Não, o Senhor vai se encarregar disso quando você for perseguido por causa da justiça. Ele está dizendo, olha, de vocês é o reino. Eu vou governar, eu continuo governando. Eu vou dar a direção correta para essa perseguição. E o meu reino vai se estabelecer. Você entende o que é ser plenamente satisfeito em Deus? Isso é um desafio.
E é um desafio para você viver todo dia. E é um desafio para você se colocar diante de Deus e dizer assim: eu renuncio a minha vida sendo dirigida pela minha alma, pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Eu quero ser plenamente satisfeita. Eu quero ser plenamente satisfeito. Você não tem plena satisfação porque você está colocando ela no lugar errado. As suas expectativas estão no lugar errado. Você precisa se aproximar de Jesus e enxergar as multidões. Quando eu me aproximo de Jesus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quando eu enxergo as multidões, eu amo meu próximo como a mim mesmo. E aí eu encontro plena satisfação. Não há outro lugar para ser plenamente satisfeito. É necessário se aproximar. É necessário ver as multidões e ser a resposta para ela. Nós vamos adorar o Senhor. E eu queria que você, enquanto nós adoramos ao Senhor, se coloque diante de Deus como resposta.